Olá, aluno do terceiro ano. Chegamos à semana 5 do segundo volume do PET e a gente vai ver um pouquinho sobre campo elétrico. Vamos lá, então? A atividade 1 fala: a figura abaixo representa uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde for colocada uma carga de prova Qzinho. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Qzinho. Bom, a gente sabe que se a carga geradora, carga Q, se ela for positiva, o campo elétrico vai ser de afastamento, quer dizer, ele vai se dirigir para o infinito ou para uma carga positiva. E se ela for negativa, ele vai vir do infinito ou do positivo para o negativo. E quando eu tenho a carga de prova positiva, campo elétrico e força vão estar para o mesmo lado. E quando a carga de prova for negativa, eles vão ser opostos. Você vai falar assim, mas eu vou decorar isso? Não, você não precisa decorar, você precisa entender, né? Então aqui, ó, eu tenho 4 situações. A carga pode ser positiva e no ponto P eu colocar uma carga de prova negativa. Ou a carga pode ser positiva e no ponto P eu colocar uma carga de prova positiva. Mas se a carga não for positiva, se a carga for negativa, eu posso colocar no ponto P ou uma carga negativa ou uma carga positiva. Então, eu tenho essas 4 situações que justamente são as 1, 2, 3 e 4 aí. Então, aqui, ó, o campo elétrico, ele sempre sai do positivo e se dirige ao negativo. Então, ele sempre, a gente fala que ele é de afastamento. O campo elétrico vai ficar dessa forma aí, dessas setas verdes que eu estou colocando. No caso da carga geradora negativa, ele é de aproximação. Então, ele é voltado, a seta é voltada para o lado da carga. Agora, a força elétrica, olha no primeiro caso lá em cima. Positivo com negativo, eu tenho uma força de atração. Segundo, positivo com positivo, eu tenho uma força de repulsão. Terceiro, negativo com negativo, eu tenho repulsão. E no quarto, negativo com positivo, eu tenho atração. Então, as quatro formas que pode ter. Repara que sempre que a carga de prova é negativa, força e campo elétrico continuam tendo a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Sempre que a carga de prova é positiva, força e campo elétrico têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, vamos lá. A primeira aí, ó, tá certo. Se a carga geradora for positiva e a carga de prova negativa, então, força para um lado, campo elétrico para o outro. A segunda também tá igualzinho a gente fez aqui. Os dois para o mesmo lado. A terceira, um para cada lado, tá vendo? Menor, menor. E a quarta também. Então, a gente pode verificar que, observando que foi, tá vendo? Os mesmos sinais, a gente vê aí que todas as afirmativas são corretas. Na 2, a gente tem aí, ó, em um ponto P do espaço, existe um campo elétrico horizontal de intensidade 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, voltado para a direita. Então, tem até o desenho aí dele, né, voltado para a direita, 5 vezes 10 a quarta. Então, aqui no desenho, o campo elétrico representado. Aí ele fala aí na letra A, se uma carga de prova de 1,5 microcoulombs positiva é colocada no ponto P, qual será o valor da força elétrica? Então, carga de prova e ele quer o valor da força elétrica. A força elétrica, a gente sabe que para relacionar ela com o campo elétrico, vocês estão vendo aqui, ó, Newton por Coulomb. Newton, força. Coulomb, carga. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir força por carga. E aí, para fazer isso aqui,
eu vou fazer o quê? Eu tenho que, esse microcoulomb, eu vou passar para 10 a menos 6, né? Porque eu não vou ter força micronewtons. E vou passar esse Q que está dividindo, eu passo multiplicando. Então, se eu multiplicar o campo elétrico pela carga de prova, eu vou encontrar a força. Então, eu tenho o valor do campo elétrico, tenho o valor da carga de prova, vou substituir aí e vou fazer 5 vezes 1,5 vai dar 7,5. 10 a quarta vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 2, né? Então, vai ficar 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons, a força elétrica. Aí, na letra B, ele fala em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta. Ele não falou que a carga é positiva, o que a gente acabou de falar lá no exercício anterior? Que sempre que a carga de prova positiva, a força tem a mesma direção do campo elétrico. Se o campo elétrico está voltado para a direita, então a força também será voltada para a direita. A tendência da carga é se deslocar na mesma direção e sentido da força. Então a carga de prova positiva sempre vai tender a dirigir a força no mesmo sentido do campo elétrico. Na letra C, ele fala, responda a questão A e B, supondo que a carga de prova seja negativa. Gente, isso aqui ó, é módulo, não importa o sinal. Então, a força, ela não depende do sinal da carga, o módulo dela não depende do valor da carga. Então, a força vai continuar sendo 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons. Mas e o sentido? O que muda? Quando a gente muda o sinal da carga de prova, a gente muda o sentido da força. Em vez dele continuar na mesma direção do campo elétrico, ele vai se dirigir agora para a esquerda, ele vai mudar de direção. Então, se a carga de prova for negativa, o módulo da força permanecerá o mesmo, 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons. Mas o sentido da força e, consequentemente, a tendência de movimento será no sentido oposto ao do campo elétrico, será para a esquerda. A questão 3, ele fala aí, qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância d até a carga elétrica pontiforme geradora. Então, ainda há vários gráficos, então vamos lembrar aqui como que eu calculo o campo elétrico naquela formulinha que tem aqui, ó, dependendo da distância. Porque eu poderia fazer força dividido por carga de prova. Mas aqui eu estou querendo só o gráfico do campo elétrico em relação à distância. Então, o que acontece? A gente vê aqui, ó, que a distância está no denominador e ao quadrado. Então, jamais vai ser uma constante. Aqui, qualquer que seja a distância, o campo elétrico é o mesmo. Isso aqui está errado. Aqui, ó, a distância está no denominador. E a gente está vendo aqui uma reta crescente. Então, o que acontece? À medida que aumenta a distância, aumenta o campo elétrico. E não é isso que acontece, porque a distância no denominador, à medida que eu aumento a distância, eu diminuo o campo elétrico. A B também não é. Na C, isso aqui não faz, esse gráfico não faz parte da questão original do concurso do Colégio Baiano, não. Isso aqui eles puseram, eu acho que para confundir. Mas olha aqui, ó, ele está descendo de uma forma meio que uniforme, meio que retilínea, tá vendo? Nesse pedacinho daqui para cima, ele está retilíneo. Depois ele faz uma curva de uma vez para baixo. Então, esse pedaço retilíneo aqui não é assim. Porque enquanto a distância é 1, eu tenho K que é dividido por 1. Se a distância passar a ser 2, eu vou dividir esse mesmo valor por 4. 3, eu vou dividir por 9. Então, isso aqui é um gráfico de uma função exponencial. A letra D é uma parábola.
parábola não é o caso também, né? E o único que é um gráfico exponencial é esse aqui, tá vendo? Vai caindo à medida que vai aumentando a distância, vai caindo, 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 tendendo a zero, mas jamais será zero, porque eu não vou ter nunca zero no denominador. Então, o campo elétrico varia com o inverso do quadrado da distância, então podemos esperar um gráfico exponencial, que é a letra E. Na 4, questão da feira, fala, considere a figura abaixo, onde é o vetor campo elétrico resultante em A gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2, e é a força elétrica na carga de prova Q colocada em A. Dadas as alternativas abaixo, o sinal é correto. Então, ele quer saber o sinal dessas cargas. Bom, para a força estar assim, para cima, eu tenho uma componente aqui, outra componente aqui. Então, a gente vai ter a força em relação à carga 1, a força F1, nesse sentido, na direção da carga. Vai ser uma força de atração. E a força F2 vai ser aqui, ó, oposta à carga, vai ser uma força de repulsão. O que a gente deduz disso aí? Bom, se está atraindo, se tem uma força de atração com a carga Q1, quer dizer que a carga Qzinho, carga de prova Q, ela tem o sinal contrário a Q1. E se tem uma repulsão com Q2, quer dizer que ela tem o mesmo sinal da carga 2. Mas vamos ver o campo elétrico aí embaixo. O campo elétrico também aqui, ó, eu vou ter o Q2, é um campo, e o Q1. Então, a gente, para poder, a resultante dá isso aqui. Então, a gente vê aqui, ó, que o E2 é um campo de aproximação e o E1 é um campo de afastamento. Quem que afasta? O campo elétrico, as linhas do campo elétrico sempre saem do positivo e se dirigem para o negativo ou para o infinito. Então, quer dizer que a carga Q1 é uma carga positiva. O E1 é de afastamento. O E2 ele está se dirigindo para a carga. Então, a gente fala que é um campo elétrico de aproximação. Isso caracteriza uma carga negativa. Lá em cima a gente falou que o Qzinho, que é a carga de prova, ela tem o mesmo sinal do Q2. O Q2 é negativo, então o Qzinho também vai ser negativo, também menor que zero. A alternativa que dá aí, Q1 maior que zero, Q2 menor e Qzinho menor, é a letra D. E com isso a gente conclui a correção da semana 5 do volume 2 do PET. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e aguardo vocês a semana que vem. Até lá!